Olá a todos. Hoje nós terminamos uma reflexão sobre Gênesis para conversarmos sobre a masculinidade bíblica, sobre sexualidade na Bíblia. E Gênesis termina no capítulo 39 com José passando por uma situação de assédio sexual. Ele está como escravo na casa do governador do Egito. José, apesar de tudo que está acontecendo com ele, ele é uma pessoa confiável, ele é um cara que se dedica para dar o melhor dele. E o gerente lá, o governador do Egito, né? Ele confia tanto em José que entrega tudo nas mãos dele para ele gerenciar tudo. Tudo da casa dele, né? Da casa do governador. E aí ele realmente faz um bom serviço, ele coloca tudo, né, em ordem, faz a melhor administração possível. Só que a mulher do governador começa a assediá-lo. Começa a fazer convites, a fazer propostas indecentes, começa a agarrar ele. E numa das situações, ele deixa claro para ela: "Eu não posso pecar contra meu Deus, você não me pertence e não vou fazer isso." E aí ele sai. E ela agarra ele e segura uma peça de roupa dele. E aí ela incrimina ele, como se ele tivesse tentado agarrá-la, né? E aí ele sofre com isso uma prisão. Então a gente vê aí em José uma pessoa que se preocupa primeiro com um testemunho na presença de Deus, com um exemplo de santidade sexual na presença de Deus. A primeira questão para ele era Deus. Eu devo a Deus essa santidade, essa consagração. Só que em segundo lugar, ele também entende o que é dele e o que não é. Ele sabe que aquela mulher não pertence a ele, que ele não pode gerenciar a mulher do governador. Ele não pode usá-la. Ele não pode trair a confiança daquele homem. E isso a gente tem que trazer para a nossa vida, né? No sentido de, em primeiro lugar, toda vez que exercemos nossa sexualidade, nossa masculinidade, é uma questão que estamos fazendo na presença de Deus, em resposta a Deus. Devemos a Deus uma vida de santidade, como homens que somos. Agora, em segundo lugar, devemos ter essa consciência de que as mulheres, em geral, não nos pertencem. Uma mulher nos pertence, assim como nós pertencemos a ela. Igualmente, para quem vive uma crise homossexual, os outros homens não te pertencem, certo? Você não pode usar as outras pessoas. Uma outra lição importante que a gente aprende nesse capítulo 39 é que há um controle sobre o desejo sexual. José não era um homem que, por causa do apelo sexual, tinha que dar vazão para isso, se entregar para isso. Não funcionava assim. Ele entendia que ele tinha poder em Deus para dizer não quando houvesse qualquer tipo de apelo desse sentido. E a gente também tem que entender isso. Nossa cultura tem nos feito acreditar que somos como cachorros, que qualquer situação sexual que aparece a gente tem que fazer, a gente tem que pular dentro e tal. E não funciona assim, né? No padrão de Deus nós temos controle sobre a situação para a glória dele, para respeito com as pessoas à nossa volta. Então é muito importante essa passagem para tratarmos de masculinidade bíblica. A masculinidade bíblica honra a Deus, respeita ao próximo. Os outros não nos pertencem. E aí a gente vai lá para o capítulo 41 e José já está liberto. Deus honra a fidelidade dele, ele se torna ele mesmo o governador do Egito, porque Deus revela o poder através dele, né, interpretando sonhos e já dando essa capacidade para ele de gerenciar coisas. E aí lá no capítulo 41 ele casa com uma filha de um sacerdote e ele tem 2 filhos, Manassés e Efraim. E é interessante perceber que no nome dos filhos a gente vê que José aprendeu coisas importantes também. Né? O nome dos filhos dá a entender que
a um fim do sofrimento e ele perdoa a família, o que aconteceu no passado. Né? Em Efraim ele também fala isso: Deus me fez prosperar na dor. Né? Então Deus está comigo, apesar do passado, apesar da dor que eu sofri. Né? Então homens que confiam em Deus, homens que desenvolvem sua masculinidade bíblica, ajustam seus relacionamentos passados, não deixam eles ficarem afetando. Não deixam principalmente esses relacionamentos, esses traumas do passado entrarem no seu casamento e destruírem seu casamento. José não deixou isso acontecer. Então ele casou, ele começou uma nova vida no Egito, ele teve filhos e esses filhos dão a ele a ideia de um novo começo. Né? Passamos pelo Dia dos Pais agora, né? Quer dizer, a paternidade para ele significou isso, né? Algo novo, Deus está começando algo novo através de mim. Né? O passado já foi. Então isso também é muito interessante, muito legal na masculinidade, né? Estou casando, estou começando algo novo, não devo deixar as coisas do passado destruírem meu casamento. E quando chega a paternidade, eu tenho essa responsabilidade de começar algo em Deus, de deixar para trás as marcas do passado e não deixar que isso afete meus filhos, que isso afete meu casamento. Então o capítulo 41 também é muito importante na vida de José e na lição que José nos traz. Depois, lá para o capítulo 45, a gente percebe que ele realmente resolve os problemas dele com a família, ele perdoa os irmãos e acolhe a família dele no Egito. Ele exerce esse perdão, ele vive tudo o que Deus tem para ele restaura, né, esse passado de relacionamento tumultuado que ele teve. Então a gente percebe que sempre em José a gente encontra isso, alguém disposto a ser um homem de Deus, que perdoa, que restaura, que recomeça, que faz as coisas direito. E aí lá para o capítulo 49 a gente tem o final, então com Jacó abençoando os filhos. E ali a gente tem uma lição importante sobre Rúben, a gente já falou de Rúben antes, mas ele começa com Rúben, Rúben é o primogênito, ele tem que abençoar cada um dos filhos, e ele fala: Rúben, você é a minha força, você é cheio de bondade, dignidade, porém você teve um caso com a Bila, que era uma das concubinas do Jacó, né? E isso tira o seu direito de primogênito. Então veja, Rúben, um homem digno, um homem bondoso, que salvou quase, né, salvou José da morte, da verdade, né? E queria salvá-lo até da mão dos irmãos, definitivamente, mas José já tinha sido vendido, né? Mas a gente tem em Rúben essa pessoa. E mesmo assim, ele vacilou. Ele teve um caso com uma mulher que já tinha tido relação com o pai dele. O que destruiu Rúben? O que impediu ele de ser o homem honrado, o homem da promessa? A imoralidade. O pecado sexual. Homens de Deus não podem deixar a imoralidade e o pecado sexual destruírem o caminho que Deus tinha para vocês. Acaba que o direito de primogênito vai passando. Rúben não pode porque cometeu imoralidade. Simeão e Levi, que são o segundo e o terceiro filho, não podem porque destruíram toda uma cidade em função de uma situação de pecado sexual. A gente já falou sobre isso. E a bênção acaba caindo sobre Judá. Judá, o quarto filho, é que se torna o herdeiro da promessa, do reino messiânico, de um Messias que viria a salvar o mundo, de um rei. Né? Então, assim, olha quanta coisa importante Rúben deixou de viver, Simeão e Levi deixaram de viver, porque responderam ao pecado sexual da pior forma. Mergulharam no pecado sexual. Isso é importante da gente perceber. Mas onde está isso? Estava lá em Gênesis 35, 22, que fala que Rúben teve um caso com Bila. Né? Quem quiser conferir direitinho está lá. E a gente também vê aqui uma situação muito de leve no capítulo 46, que mostra Simeão também com um filho bastardo. Né? Fala que ele teve um filho com uma cananeia. E é um mistério também. Né? Então, assim, Simeão, Rúben, Levi foram caras que deram uma vacilada e infelizmente perderam a oportunidade de serem os antepassados
do Messias, né? De coisas grandiosas de fato, né? E aí termina então com José sendo abençoado também, nesse capítulo 49, com fertilidade, né? E aqui é muito interessante pensar que ter muitos filhos era sinal de bênção, era sinal de ser abençoado por Deus, né? Então isso também tem a ver com masculinidade bíblica, né? Não ter medo de ter filhos, de abençoar os filhos e ver nos filhos bênçãos do Senhor. Então tudo isso a gente encontra no final de Gênesis e vale a pena a gente meditar nisso e tomar cuidado para vivermos como homens que honram e agradam ao Senhor. E que Deus capacite a cada um de nós.